E vou-vos dar a minha interpretação de como eu estudei este tema e aquilo que eu consegui aprender dele. E há algo que realmente nos toca a todos. Neste momento, perante toda a situação, nós podemos dizer que a humanidade está a passar por tempos difíceis, complicados, que aqui há 2 anos atrás ninguém imaginava sequer aquilo pelo que iríamos passar. Por isso, muitas vezes nós somos questionados, então, perante tanta adversidade, tanto problema, por onde é que andará a alegria de viver? E assim, se nós estivermos atentos às notícias, nós vemos que até o próprio planeta está a ter o quê? O próprio planeta está a ter uma série de convulsões. A quantidade de vulcões que estão a surgir, que voltaram a entrar em erupção, é assim, é uma coisa assustadora. Aqui há 1 ano atrás nós temos mais de 20 vulcões ativos, que não estavam ativos, sei lá há quantos anos, há centenas de anos, milhares de anos. Também o planeta tem sido afetado, por quê? Por uma série de terremotos. Ouvimos falar de abalos sísmicos, tsunamis, pelo planeta inteiro. Isto para já não falar das inundações, dos tornados, tempestades. Cada vez mais somos levados nas notícias a ver pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro, estão a ocorrer uma série de desastres. Também se fala, e é um problema crescente, que estamos a dar cabo do nosso planeta. A poluição, a poluição dos mares, dos solos, da água, tudo isso são problemas que nos fazem pensar realmente, então, onde é que anda a alegria de viver? E se estes são problemas que estão a afetar o nosso planeta, é assim, se em termos de sociedade, ouvimos falar de quê? Tanta guerra. Há guerra numa série de países, a fome continua a existir no nosso mundo. E, pronto, o último problema, que até agora estamos perante quê? Uma pandemia, algo pelo qual nós não passamos nesta escala, apesar de já terem existido outras pandemias, mas eram muito mais circunscritas à escala mundial, como esta. Eu penso que não houve assim nenhuma nos tempos mais próximos, talvez a gripe espanhola aqui há muitos anos, mas é uma pandemia que está a afetar. Por isso, perante isto tudo, no fundo, onde é que fica a alegria de viver? Se somos todos os dias confrontados com estes problemas e com estas situações. E realmente o homem, em termos tecnológicos, teve uma evolução fantástica. E assim, nós conseguimos conquistar o quê? Quer o microcosmos, quer o macrocosmos. Ou seja, nós conquistámos o mundo microscópico, conseguimos observar e estudar os vírus, as bactérias, já conseguimos ver a estrutura dos átomos, entender as propriedades da matéria, tudo à escala microscópica. E também conseguimos, à escala macroscópica, já conseguimos o quê? Já conseguimos estudar galáxias, planetas, a milhões de anos de luz do nosso sistema. E assim, ainda agora, tão atual, já temos o quê? Já temos uma missão a Marte, onde a sonda está constantemente a enviar mensagens, fotos. Foi feito agora um voo de um pequeno engenho, já que voou em Marte, vai recolher amostras. Enviamos satélites para o espaço, temos uma estação espacial. E assim, o homem pode estar, perante isto, o homem deveria estar quê? Orgulhoso da sua evolução. Mas acontece que esta evolução não tem paralelo, a evolução intelectual, com a evolução quê? Moral. Porquê? Porque temos todos aqueles outros problemas que eu falei antes. Ainda há gente a passar fome, ainda há gente que não tem uma habitação condigna, muita gente sem emprego. Portanto,
apesar da nossa evolução intelectual e tecnológica, ainda nos falta a outra componente, que será a evolução quê? A evolução moral, o nosso aperfeiçoamento. Se nós estudarmos à luz do Espiritismo e tentarmos procurar o que é que o Espiritismo nos vai dizer então acerca desta alegria. Se formos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Isto é mais ou menos o que o homem comum, independentemente da sua posição social, acaba por exclamar em algum momento da sua vida. E isto é, como nos diz, a prova de que realmente, de acordo com a máxima de Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Ou seja, neste mundo, por mais que nós façamos, sendo um mundo de provas e expiações, estamos cá todos para quê? Para passar por essas provas e expiações. Portanto, de alguma maneira, vamos ter que ter o quê? Uma cota-parte de sofrimento, vamos ter uma cota-parte de decepções, porque realmente ainda não estamos nos mundos felizes. Estamos num planeta de provas e expiações. Daí que, quando falamos de alegria de viver, mais à frente, neste mesmo capítulo, acaba por nos dizer que pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se vão lançando sucessivamente sem lograr alcançar. Ou seja, um homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Quando eu estava a ler este capítulo, ali aquela palavra, a utopia, chamou-me muito a atenção e achei-a uma palavra marcante. Ou seja, a felicidade é uma utopia. Então, eu encontrei uma definição de utopia que eu acho que acaba por nos preencher. Ela foi dada por Eduardo Galeano, era um escritor uruguaio e jornalista, que já desencarnou em cerca de 2015, em que ele vai nos definir a utopia, que eu penso que é uma forma muito positiva e muito concreta de definir a utopia, em que ele acaba por nos dizer: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela afasta-se 2 passos. Caminho 10 passos, o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve exatamente para isso, para que eu não deixe de caminhar. Por isso, apesar da utopia e a felicidade ser uma utopia, é assim, é uma mensagem de esperança. Nós não podemos deixar de quê? Não podemos deixar nunca de caminhar. Em caminho para quê? Para atingirmos a verdadeira felicidade. Se estudarmos a doutrina espírita, e estamos numa casa espírita onde nós estudamos a doutrina espírita, logo, a doutrina espírita será uma das melhores mensagens no que toca à alegria de viver. Porquê? Porque na doutrina espírita nós sabemos que não há motivos para a tristeza. E para tristezas quê? Permanentes. Para estarmos sempre num estado de tristeza profunda. Claro que já dissemos que haverá sempre momentos de quê? Em que a tristeza está presente, estamos no planeta Terra. No entanto, nós sabemos e temos essa convicção de que essa tristeza será sempre quê? Será sempre passageira. Porque seja quais forem as dificuldades pelas quais nós passamos, nós sabemos que essas dificuldades surgem para quê? Para que nós possamos progredir. Logo, surgem para o nosso progresso e para a nossa evolução intelectual e também moral.
dão-nos, no fundo, um consolo para aguentar e suportar todas as dificuldades, todas as adversidades que vão surgindo no nosso caminho, no nosso dia-a-dia. Assim, nós sabemos já de onde viemos, sabemos qual o nosso papel e o que estamos a fazer aqui neste planeta e sabemos, porque acreditamos que é um dos pilares fundamentais da doutrina na reencarnação, que havemos de quê? De ter a oportunidade de voltar para podermos aperfeiçoar-nos e que vamos sempre num caminho evolutivo até chegarmos à perfeita felicidade, que é que no fundo o que nós ambicionamos. Por isso, quem estudar a doutrina e quem interiorizar esta doutrina acaba por entender e acaba por assimilar que as dificuldades surgem porque têm que surgir e para o nosso bem. E daí temos é que aprender a superar com alegria, superar as nossas dificuldades, aceitá-las e avançar. O caminho é sempre para a frente, não voltamos para trás. Tudo o que nos vai surgir vai-nos aperfeiçoar, vai-nos fazer evoluir, progredir. Daí que nós devemos ter realmente verdadeira alegria de viver. Porquê? Temos oportunidades e bênçãos todos os dias. No nosso dia-a-dia, o facto de nos levantarmos pela manhã, conseguirmos encarar mais um dia, fazer uma prece de agradecimento por mais um dia na nossa vida, porque vai ser um dia em que nós vamos ter a oportunidade de quê? De corrigir os nossos pequenos defeitos, erros que tenhamos feito, quer sejam da nossa existência atual, quer sejam até de existências passadas. É sempre uma oportunidade de quê? De melhoria, dia a dia. Nós podemos ir todos os dias avançando e progredindo. Se eu ontem fiz algo mal, por exemplo, vi alguém com dificuldades e não fui capaz de ir lá ajudar, pronto, se eu tiver consciência da minha atitude, no dia seguinte eu vou tentar quê? Eu vou tentar mudar e vou dizer, não, eu não fiz o que deveria ter feito, eu não ajudei quem precisava, talvez, não, amanhã eu vou ajudar. E isto tudo vamos aperfeiçoando a nossa conduta, a nossa postura perante a vida e à medida que fazemos isto, à medida que aumentamos a nossa simpatia, o nosso bom humor, vamos aumentando também os nossos níveis de tolerância para com os outros e compreensão para com o próximo. Vamos aprendendo a não julgar o próximo, a aceitá-lo com os seus defeitos. Podemos criticar, desde que a crítica seja quê? Uma crítica positiva, sem ser uma crítica para denegrir alguém. Podemos, não somos perfeitos, longe disso, não vamos ficar todos logo assim perfeitos, sem erros, não vamos, mas temos a oportunidade, dia após dia, se ganharmos consciência dos nossos erros e das nossas más atitudes, nós vamos conseguir o quê? Vamos conseguir mudar essas atitudes. Qualquer pequenina mudança vai servir para quê? Vai servir para o nosso progresso. Um passinho de cada vez e vamos progredindo. Se procurarmos na literatura espírita, nós encontramos várias mensagens que nos dizem isto mesmo, que devemos ter alegria de viver. No livro Para Uso Diário, o Espírito Joanes, Psicografias de R.L. Teixeira, diz-nos que alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso para com a existência com boa disposição e com entusiasmo.
seja na família, seja em ambiente social, junto dos nossos amigos, familiares, seja na área profissional, no trabalho, ou até connosco próprios. É assim, nós temos que nos empenhar também em conseguir garantir este sentimento de alegria, porque esse sentimento de alegria vai nos dar uma força extra para conseguir superar o quê? Todas as pequenas dificuldades que vamos tendo ao longo da nossa caminhada. Portanto, não é só no Evangelho segundo o Espiritismo que nós encontramos mensagens a dizer-nos que temos que ser alegres e que devemos cultivar a alegria. Também noutras obras espíritas se vê o mesmo. E Manuel também nos diz o mesmo. Se nós exteriorizarmos entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada, também vamos demonstrar coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Ou seja, este nosso trabalho interior de procurar esta alegria de viver acaba por ser uma força motriz para nos ajudar a superar as dificuldades, e elas vão ficando mais ligeiras, porque a nossa própria postura acabou de mudar, a nossa reforma interior vai mudando. No Livro dos Espíritos também conseguimos ainda mais mensagens que todas elas complementam, no fundo, toda esta ideia. Na questão 920, pergunta-se: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É assim, já há pouco tínhamos visto que a Terra é um mundo de provas e expiações, portanto a felicidade total não iremos conseguir. E os espíritos responderam: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, a felicidade, esta alegria de viver, vamos ter que ir buscar maioritariamente aonde? Ao nosso íntimo, ao nosso próprio ser. Somos nós que somos responsáveis por essa alegria, por essa felicidade que ambicionamos. Ou seja, a doutrina e o conhecimento que dela extraímos também acaba por nos trazer o quê? Uma responsabilidade adicional. Não vale a pena tentar culpar os outros, a vida, do que nos acontece. Grande parte da responsabilidade é nossa. E somos nós também que temos que lutar por conseguir este progresso e este aperfeiçoamento. Na questão 922, também do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Ou seja, o que é necessário para nós vivermos? Condições dignas de quê? Ter uma habitação, alimentação, saúde, acesso à saúde. Isso é a vida material, é a posse do necessário, aquilo que é suficiente para nós vivermos. Mas depois também nos disseram: com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, consciência tranquila. Voltamos àquilo que eu tinha dito antes e que é como eu interpreto, não é? Vida moral, a consciência tranquila, voltamos ao nosso eu, à nossa consciência. Nós somos e devemos ser os principais críticos de nós próprios e das nossas atitudes. Será que eu procedi bem? Será que eu agi bem? Será que eu poderia ter feito mais?
é isso que vai permitir, no fundo, o nosso progresso e a nossa evolução moral. Portanto, a alegria de viver é, no fundo, uma construção pessoal de cada um de nós e de todos nós. Vamos conseguir, com isso, a conquista de um nível de consciência superior se nos tornarmos melhores, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais bem-humorados. Seremos mais agradáveis, mais simpáticos e mais bondosos. Logo, estaremos a caminhar em direção a quê? Ao bem. Vamos optar por nos tornar cada vez mais útil, onde quer que nós estejamos, seja em casa, seja no trabalho, na sociedade. E quem escolher praticar o bem desinteressadamente, vai sendo o quê? Mesmo neste planeta, vai sendo feliz e cada vez mais feliz. Porque o fazer o bem, o tornar-se útil, acaba por nos trazer uma satisfação interior que promove a nossa felicidade. Não podemos estar, como já vimos, todos os dias, sempre com um sorriso ao longo do dia. Vamos tendo diferentes expressões, mas isso faz parte da própria vida. Vamos ter momentos de dor, angústia, faz parte do nosso dia a dia. O que interessa é que no final predomine sempre quê? Aquela expressão com um sorriso. Ou seja, lá está, vamos educar-nos para que qualquer sentimento que seja doloroso para nós o consigamos transformar em sentimentos quê? Mais felizes, positivos. Porque isso acaba por nos trazer serenidade e felicidade e alegria. Porque vamos transformando todos os nossos pequenos acidentes de percurso ao longo da vida em algo positivo para o nosso crescimento, e isso faz-nos bem e torna-nos felizes. Ou seja, no fundo, subjacente a este sentimento de felicidade é assim, e de alegria, está sempre o amor. Se o amor estiver presente, porque podemos também ter aquelas chamadas alegrias falsas, estamos a exteriorizar a alegria, mas não a sentimos. A alegria só é verdadeira quando é quê? É um sentimento e está presente o amor nesse sentimento. Ou seja, se o amor se instalar no nosso íntimo, a alegria de viver acaba por surgir como resultado da nossa própria consciência. É uma mais-valia para o nosso dia-a-dia e encaramos a vida com outros olhos e com outro espírito. A alegria também traz, porque é assim, não é só alegria em termos de nossa consciência. A própria alegria acaba por nos trazer benefícios que são imediatos em termos físicos. Ou seja, acaba por nos trazer melhorias em termos da saúde do nosso organismo físico. E isso, hoje em dia, como eu vou mostrar a seguir, está provado, e a ciência cada vez caminha mais neste sentido, de provar que a alegria, o otimismo, o pensamento positivo acabam por ter efeitos físicos no nosso bem-estar ao longo da vida. Em termos de função até do cérebro, um estado de alegria vai proporcionar uma quantidade de substâncias químicas que se traduzem depois num acréscimo de saúde, porque são substâncias boas, substâncias que nos permitem encarar fisicamente com outra predisposição, maior energia, mais conscientes. Ou seja, o sentimento de alegria acaba por nos equilibrar.
traz-nos um sentimento de serenidade, também de paz connosco próprios, e isso acaba por se estender a quê? A toda a envolvência que nos cerca, ao campo exterior que nos projetamos. Sabemos que sentimentos é uma forma de quê? É uma forma de energia, e a energia propaga-se, e propaga-se à nossa volta, na maneira em que, se houver uma pessoa bem disposta, em paz, serena, o ambiente à volta dela acaba por ser influenciado. Se houver uma pessoa mal disposta, zangada com a vida, o ambiente, quantas vezes não entramos e dizemos, aqui está um ambiente pesado. Porquê? Porque nós próprios transmitimos essas energias para o ambiente. Não é só para nós próprios e para o nosso corpo físico. O próprio ambiente à volta é influenciado pela nossa forma de estar. De facto, o pensamento, as nossas ideias, voltamos àquilo que eu disse atrás, nós podemos às vezes demonstrar uma coisa, mas que não é o nosso sentimento. Portanto, estamos a falar aqui de pensamentos, é o nosso pensamento, mesmo que a gente não fale, é o nosso pensamento que influencia, são ondas mentais, energia que nós propagamos à nossa volta. E o pensamento é, sem dúvida, uma ferramenta espiritual ainda muito pouco compreendida pelo ser humano. Mas, cada vez mais, a ciência vai em busca de compreender isto. Nós, espíritas, sabemos que isto é verdade e que o pensamento influencia, porque estudamos o fluido cósmico universal, estudamos tudo isso e então podemos entender melhor o que é que se passa em termos de energias que possamos propagar ou até captar e receber. Mas isso daria uma palestra, outra palestra. Por isso não me vou alongar por aqui, só estou aqui para nós entendermos que também à nossa volta o nosso estado de espírito, as nossas energias se vão propagar. De facto, e isso é comprovado na obra de Kardec, nas obras póstumas, Kardec diz-nos isso mesmo que eu estive aqui a dizer, não é? Que o mecanismo do pensamento e os efeitos que ele aciona e produz de um indivíduo para o outro, de um grupo de seres a outro grupo, enfim, da ação universal, ou seja, não é só nós, não somos só nós como indivíduos, acabamos por ter imersos no universo inteiro todo este conjunto de energias, daí que o próprio planeta Terra tem uma psicosfera que é de quem? Que é de todos nós. Daí que, se cada um de nós se melhorar um pouco, nós como cidade vamos melhorar um pouco, nós como país vamos melhorar um pouco, nós como planeta vamos melhorar um pouco. Voltamos àquilo que eu disse, é assim, a doutrina espírita é muito consoladora, na minha opinião, consola-nos muito, mas também nos traz o quê? Uma responsabilidade acrescida, porque nós somos seres individuais, mas que vivemos numa sociedade, e todas essas energias, a nossa energia vai contribuir e vai influenciar o outro, e tudo influencia a psicosfera do planeta. Daí que, para alcançarmos o verdadeiro progresso, é com o esforço de cada um de nós, até conseguirmos coletivamente influenciar e atingir esse progresso que todos nós almejamos. A ciência cada vez mais começa a estudar e a tentar provar todas estas que eram primeiro teorias, mas que agora a ciência precisa de comprovar essas teorias. E então têm sido feitos inúmeros estudos acerca do pensamento e das energias envolvidas, sem tentar ser exaustiva. E assim, há muitos estudos que já demonstraram que há benefícios reais de um pensamento positivo no nosso dia a dia.
No que toca ao controle de tensão arterial, ao controle de diabetes, para os níveis de açúcar no sangue, ao controle de peso e muitos estudos na luta contra quê? Contra a depressão. Nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, fizeram um estudo que incluiu 2.618 pessoas. Eram homens e eram mulheres. A todas essas pessoas foi feita uma angiografia, que é no fundo um exame para ver como é que o sangue flui pelas artérias do coração. Paralelamente a todos estes voluntários, eles fizeram um questionário onde tentavam avaliar o quê? O estado psicológico das pessoas, ou seja, eles iam fazendo perguntas e estava lá, nessas perguntas, as expectativas, o que é que esperavam do futuro, o que é que achavam que iria acontecer, como é que iria estar a sua saúde. 15 anos depois, as pessoas voltaram a ser avaliadas e o estudo concluiu que dentro dos voluntários que tinham as melhores expectativas, portanto os mais otimistas, aqueles que não punham para o seu futuro grandes problemas, os mais otimistas tinham 24% menos chances de morrer por complicações cardíacas. Ou seja, os seus exames físicos apresentavam melhorias significativas em relação àqueles que tinham uma postura quê? Mais negativa. Também numa universidade no Canadá fizeram outro tipo de estudo diferente, em que numa primeira fase davam várias imagens aos voluntários, imagens essas que iam despertar diferentes humores, imagens violentas, imagens serenas, de paz, e iam analisando paralelamente por ressonância magnética a atividade cerebral dessas pessoas, enquanto iam observando essas imagens com cargas positivas ou negativas. Numa segunda fase, e repararam que havia diferentes partes do cérebro a responder a essas imagens. Numa segunda fase, exibiram figuras que eram figuras assim com mosaicos que ao centro formavam uma face humana e à volta tinham uma série de outras imagens, faziam referência a locais, por exemplo, casas, estradas, e depois, com o intuito de obrigarem os voluntários, as cobaias, a olharem para o centro da imagem, pediam-lhes para identificar se o rosto era de homem ou de mulher, que era para obrigar aqui, para o obrigar a olhar para o centro. E chegaram a conclusões muito engraçadas. Pessoas de mau humor, negativistas, aquelas que tinham estado a ser influenciadas com aquelas imagens negativas que predispunham mal as pessoas, não conseguiam ver as imagens do plano de fundo que cercavam a face. Enquanto que as outras pessoas, de bom humor, conseguiam ver todos os detalhes da imagem. Ou seja, as conclusões a que eles chegaram é que, sem qualquer dúvida, bom humor, o pensamento positivo, aumentava a maneira como vemos o mundo, aumentava o tamanho da janela que está disponível à nossa observação. Ou seja, o próprio pensamento positivo influencia as funções do córtex visual, a parte do cérebro que está responsável pelo processamento da nossa visão. O que nós vemos também é influenciado pelo nosso estado de espírito. Ou seja, se estivermos mais calmos, mais serenos, mais bem-humorados, mais alegres, nós conseguimos abarcar, mesmo em termos visuais, abarcamos muito mais pormenores, somos mais sensíveis a todas as alterações à nossa volta. Se estivermos mais carregados, mais negativos, a nossa visão fica mais estreita, só focada naquilo que nos pedem e não somos capazes de ver o quê? De ver o todo. Também, na Universidade de Harvard, fizeram-se estudos, estes só em homens,
cerca de 670 homens, todos eles na casa dos 60 anos. A mesma metodologia, fizeram esses voluntários testes de personalidade para conseguir distinguir otimistas de pessimistas e ao fim de 8 anos verificou-se que esses voluntários otimistas tinham um sistema imunológico muito mais resistente a doenças pulmonares. É assim, eles fizeram vários estudos, doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, e assim, cada vez, e estudos muito recentes, 2019, 2020, 2021, até para estudar já com os efeitos da pandemia sobre o estado psicológico das pessoas, a quantidade de estudos que diversas universidades pelo mundo inteiro estão a fazer é realmente enorme, que é para realmente conseguir chegar à relação entre quê? Entre pensamento positivo e até saúde física do corpo material. Este eu só apresento aqui porque realmente é capaz de ter sido dos maiores estudos que foi feito em termos de assim, de quantidade de voluntários. Foi um estudo da Universidade de Harvard que analisou dados de 2004 a 2012, ou seja, foram dados de cerca de 70 mil mulheres. As mais otimistas apresentaram risco de morte das doenças estudadas, e foram várias as doenças: cancro, doença cardíaca, ataque cardíaco, doença respiratória. E assim, foram várias doenças estudadas. E os dados foram interpretados e assim, em qualquer das pessoas cujo nível de otimismo era superior àquelas que tinham pensamentos mais negativos, é assim, o risco de morte era sempre muito, mas muito menor. Ou seja, o nosso estado de espírito, o nosso pensamento acaba por influenciar o quê? Acaba por influenciar até a nossa própria saúde. Por isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de ir dia a dia mudando a nossa mente. Em vez de dizer eu não consigo, eu tenho que dizer eu consigo. Em vez de dizer vou tentar, não. Sermos positivos, eu vou fazer. Nunca. Não é nunca. Eu vou tentar, eu consigo. Ou seja, tentarmos lentamente, dia a dia, ir mudando o quê? Ir mudando a nossa maneira de pensar para nos tornarmos sempre quê? Cada vez mais positivos. Só vamos tirar benefícios para nós próprios. Portanto, e já para terminar, eu trago aqui um excerto, foi Psicografia de Divaldo Pereira Franco, foi editado pela Joana de Ângeles, em que no fundo acaba por ser uma mensagem de quê? De esperança para todos nós, em que nos diz: a vida com alegria é em si mesma um hino de louvor a Deus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontres e oferta-o a quem te cerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Se já encontraste Jesus, melhor razão tens para a alegria, porque envolto na luz do mundo, nenhuma sombra te ameaça. Alegra-te com a vida que desfrutas e agradece sempre a Deus a glória de saber e de amar para agir com acerto. Ou seja, e com isto eu termino, é uma mensagem de esperança. Se acreditarmos em Jesus, e a doutrina diz-nos, temos sempre o nosso guia que está sempre ao nosso lado, vamos tentar viver, apesar de todos os problemas do planeta, apesar de todos os problemas do nosso dia a dia. Nós precisamos é de cultivar a alegria dentro de nós e considerar que estarmos aqui é uma bênção de Deus e que
Não conseguimos num dia, não conseguimos em 2, quem sabe, não conseguimos em 40 ou em 50, fica para a próxima. Mas vamos tentando sempre e viver com o máximo de alegria que nós consigamos, porque isso é, sem dúvida, um bem para nós e é um bem para todos nós. Pronto, esta foi a bibliografia que eu consultei e termino.